D'Amigo, que conversa e aprendizado muito rico, o pessoal vai continuar te seguindo. Eu vou seguir aqui com os meus dois amigos jornalistas. Só para dar um spoiler aí para você, o Erivelto Oliveira escreveu 2 livros recentemente. Então, a primeira conversa, a primeira palestra será com o Erivelto agora, e depois, 15 minutos depois, ele já chama a Juliane para a gente ganhar tempo, né? E a Juliane vai falar sobre comunicação. Se você puder, acompanhe as histórias que o Erivelto vai contar aqui, que são super legais. Estou com o ouvido ligado no Salomão aí, Erivelto. Conta para mim. Show de bola. D'Amigo, um abraço para você. Juliane, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Erivelto, seja muito bem-vindo à tela e a partir de agora é com você, meu amigo. Conta essa história aí dos seus 2 livros, né? Mas especialmente o que a gente já deu spoiler, né? Eu tenho uma sorte danada, porque no livro anterior, a primeira live que você fez foi comigo, e agora você vai dar um spoiler sobre o seu novo lançamento, né? Salomão, de zero a um shopping. Conta essa história, meu amigo. Então, Salomão Soifer é um empresário aqui de Curitiba. Quem mora em Curitiba, tem aí mais de 16 anos, seguramente já esteve num dos empreendimentos do Salomão Soifer. Quem costuma fazer viagens de turismo e vai para Foz do Iguaçu, para o Rio de Janeiro, vai para Fernando de Noronha, também, com certeza, já utilizou um dos empreendimentos do Salomão Soifer, que é um nome muito conhecido aqui em Curitiba, médio conhecido no Paraná e talvez não seja tão conhecido no Brasil, mas o que ele tem, sim, é muito conhecido. Eu tive a satisfação de escrever o livro contando a história do Salomão Soifer. Por pouco que esse livro não está nas minhas mãos, ontem a gente recebeu, inclusive, um material da gráfica, que deve imprimir o livro essa semana, mas já nos mandaram o material. Eu não sei se vão conseguir exibir as imagens que eu mandei aí, mas se não for possível, depois vocês veem aqui na página também. A gente vai fazer um lançamento desse livro também. O livro se chama Salomão Soifer e Suas Paixões, né? E por que esse nome, né? Porque o Salomão é um empresário apaixonado por aquilo que faz. E eu dividi o livro, primeiro a paixão dele pela família, que é o primeiro bem que ele teve. Ele perdeu o pai dele muito cedo, mas sempre foi uma família voltada para resolver os problemas, uma família unida, né? Ele teve 3 irmãos, hoje tem 2 irmãs ainda vivas. O irmão mais velho dele morreu num acidente. Apaixonado pela mulher, uma primeira namorada praticamente que ele teve, ele namorou e se casou com ela. O Salomão hoje está com 87, 88 anos. É engraçado que eu não lembro dos números, a gente termina de escrever um livro e depois precisa consultar o livro para ter certeza das informações, né? Mas ele está hoje com 88 anos, fez no dia 11 de setembro agora. E então, a paixão pela família é a primeira paixão, depois a paixão pelos negócios, que é um outro capítulo, como é que ele começou a ganhar dinheiro na vida dele, a paixão pelos cavalos, que é uma coisa que o acompanha desde a infância, e, finalmente, a paixão pelos shoppings, que é o grande negócio, o grande empreendimento do Dr. Salomão Soifer. Só para a gente citar os empreendimentos que eu falei no começo, Salomão Soifer ele é dono do Shopping Miller, aqui em Curitiba, do Shopping Miller em Joinville, do Shopping Pátio Batel, que é o shopping mais sofisticado que nós temos no sul do país, do Shopping São José, em São José dos Pinhais, a cidade aqui do aeroporto, do Shopping Rio Sul, ele tem uma participação também no Shopping Rio Sul. Esses 5 shoppings, então, são dele. Ele tinha uma participação num outro shopping no Nordeste que acabou vendendo. Além disso, ele é dono da empresa que gerencia as cataratas do Iguaçu. Quando você vai lá nas cataratas e tem todo aquele receptivo, todo o transporte que é feito lá, essa empresa também é dele. Como faz isso no Marco das Três Fronteiras, faz isso também no Parque da Tijuca, ali onde nós temos o Corcovado, no Zoológico do Rio de Janeiro, é dono do Aquário do Rio de Janeiro e também faz o mesmo serviço que faz em Foz do Iguaçu, em Fernando de Noronha. Estes são os principais empreendimentos do Dr. Salomão Soifer, entre outros que ele já teve o terminal de contêineres de Paranaguá, que, segundo ele, foi o melhor negócio que ele teve na vida.
entre outros, já fabricou banco de carro, já teve outras atividades sempre empresariais. Mas o Erivelto, começo do Salomão Soi, diga, Nascimento. sensacional essa história, né? E eu gostei muito numa das nossas conversas, né? A gente até anotou as características e até pensou num novo livro, né? As características de um grande empreendedor como Salomão. Depois eu quero que você compartilhe isso, né? E eu só entrei para dizer o seguinte: a nossa técnica é boa, viu? O vídeo que você pediu para a gente disponibilizar, ele já está à disposição aqui. Você pode acessá-lo. E pode Então, seguir é aí que só a para conversa está mostrar muito aí, mais boa. ou menos, para os curiosos, né, como é que é o livro. Não é um livro muito grosso em termos de número de páginas, mas ele conta uma história bem redondinha. Foi muito bacana ter escrito esse livro. A gente teve o atrapalho da pandemia, né? Eu comecei a escrever esse livro em janeiro de 2020. O primeiro encontro que eu tive com o Salomão Soifer foi em janeiro de 2020. Eu não o conhecia propriamente, eu tinha o visto uma vez num evento que eu fiz lá no Shopping São José, tinha trombado com ele, mas nunca tinha conversado com o Salomão Soifer. E aí Vamos fazer entrou em um contato comigo para spoiler aí, ó. escrever o livro. Beleza? Aí está o livro do Salomão. Essa voz aí Abrindo o é livro. do Marcelo, que é Aqui ainda está sem a costura, tá? Mas já é o livro impresso, o produto final, tá? Está indo para a parte de acabamento, parte de costura. Já está tudo impresso, tudo dobrado. Beleza? Ó. Então tá aí, o livro lançado em primeira mão aqui nessa jornada de empreendedorismo, né? Vocês ouvem ele dizendo ali que está sem a costura ainda, mas o livro tem aquela cara. Vocês viram ali ele ao lado do Jaime Lerner, que foi o melhor amigo dele desde criança. Eles conviveram juntos. Infelizmente, o Jaime faleceu este ano, né? Não pôde ver o livro publicado, e foi o Jaime Lerner que escreveu o prefácio do livro do Salomão. Eu solicitei para o Jaime isso mais ou menos uns 4, 5 meses antes do livro ficar pronto. Ele prontamente escreveu e, infelizmente, não pôde ver o lançamento do livro. Mas, como eu dizia, eu comecei a escrever esse livro em março do ano passado com a ideia de ter um encontro a cada 15 dias com o Salomão. A gente deveria ter isso aí durante uns 6, 7 meses. Só que em março nós paramos em função da pandemia. Ele se recolheu em casa, né, justamente e seguramente foi para casa, não saiu mais. E nós ficamos com o projeto meio parado nesse período. Até que, quando entramos em 2021, eu liguei para ele e falei: olha, doutor Salomão, acho que a gente não vai conseguir fazer os nossos encontros presenciais, então vamos fazê-los remotamente. Fizemos aí mais algumas 6 ou 8 sessões. Eu já tinha algum material que ele havia me passado de uma outra iniciativa para escrever o livro, e eu fui escrevendo a história até que nós chegamos nessa história final, né? Mas só para dar alguns spoilers do livro, eu dizia que o Salomão não era longe de ser rico. Ele nasceu numa família pobre. O pai dele era o que a gente chamava antigamente de mascate ou de vendedor, que vendia vários produtos de casa em casa, comprava e revendia. E o pai dele morreu muito cedo, num problema no coração que ele teve, e morreu muito cedo, com 40 e poucos anos, e o Salomão tinha 7 anos quando o pai morreu. E passou o período de luto e tudo mais, chega o Natal, e o Salomão, como criança que era, queria um patinete, sabia que a família não tinha condição de bancar um patinete para ele, né? O patinete era o brinquedo da moda da criançada. E o que o Salomão fez? Ele foi atrás, ele começou a pegar sucata, pegar papel velho, jornal, enfim, e vender esses produtos para conseguir comprar o patinete. Foi a primeira conquista dele. E a partir daí, a gente tem que pensar que isso aconteceu nos anos 30, né? Quando criança trabalhava, criança podia trabalhar sem que isso configurasse um crime ou sem que houvesse alguma crítica nesse sentido. Ele trabalhava, a mãe dele trabalhava, os irmãos trabalhavam, quer dizer, todo mundo trabalhava até para sustentar a família. Depois disso, ele acabou virando carregador de malas na rodoviária de Curitiba, aquela rodoviária que a gente tem ali no Terminal Guadalupe. Ali era a nossa rodoviária, porque ele morava ali próximo, e ele começou a carregar malas de quem chegava em Curitiba, levava para os hotéis ali da região, e ganhava o dinheiro não só por carregar as malas, como também por indicar os hotéis onde ele levava as pessoas. Então, ele ganhava 2 vezes aí.
Depois disso, aí, até eu estou falando isso em um período de 1 ano, 2 anos, 3 anos da vida dele. Depois disso, ele começou a ser trocador, o menino que trazia moedas e dinheiro miúdo para trocar no jockey, no jockey que havia ali na rua 15 de novembro. As pessoas faziam as apostas e ele trocava o dinheiro ali. Quer dizer, ele sempre trabalhou. A partir dos 7 anos de idade, ele tem pelo menos 80 anos de vida dedicada ao trabalho. E foi crescendo, né? Quando ele já tinha mais ou menos 14, 15 anos, o cunhado dele convidou para trabalhar numa joalheria. Ele foi trabalhar na joalheria, depois ele montou a própria joalheria e daí em diante começou a formar os negócios, vários negócios que ele tem hoje, que eu já citei. Não sei se o Nascimento está aí, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Ou posso seguir? Então, quando a gente fala em empreendedorismo, né, o empreendedor Salomão Soifer, como é que ele começou a questão dos shoppings, né? Claro que para você fazer shopping, você não pode começar do zero, você tem que ter algum capital, alguma ideia, um ponto de partida. Mas com Salomão foi mais ou menos isso. Ele viajou com a mulher e com alguns amigos para São Paulo, foram passar uns dias em São Paulo. Chegando lá em São Paulo, as mulheres, já no aeroporto, disseram assim, ó, levem a gente, em vez de levar a gente para o hotel, levem a gente no shopping. E daí a gente vai fazer o que vocês vão fazer o que vocês quiserem, mas nós queremos ir no shopping. O Salomão levou as mulheres no shopping, foi para o hotel, deixou as malas e tudo mais, mas ficou com aquela ideia na cabeça. Que história é essa de shopping, né? Ele não conhecia o que era shopping. Isso foi mais ou menos ali no comecinho dos anos 70. E aí, pegou um táxi e foi lá no shopping onde ele tinha deixado as mulheres. Era o shopping Iguatemi, de São Paulo, que era o primeiro shopping no formato que nós conhecemos hoje, o primeiro shopping brasileiro. E ele ficou encantado com aquilo, né? A ideia de shopping era uma coisa muito nova. Você tinha as lojas, você tinha estacionamento, tinha cinema, tinha serviço, protegido da chuva. Era uma ideia muito boa. E naquele momento ele pensou assim: Curitiba precisa de um negócio desses, né? E botou isso na cabeça, voltou de São Paulo depois e começou a correr atrás da ideia. Não foi num clique, não foi uma coisa fácil, mas ele começou a formatar esse negócio. Começou a pesquisar como era o shopping, os custos disso, onde ele conseguiria dinheiro, precisava de sócio. Então, ele fez tudo isso. E começou, no finalzinho da década de 70, a levantar o Shopping Miller. Levantar não, né? O Shopping Miller aqui em Curitiba funciona num prédio antigo e ele comprou esse prédio para fazer o shopping. Era uma fábrica de balança. E uma das associações que eu faço no livro é que quando eu estudava no colégio estadual, estava ali na 8ª série, no primeiro ano do científico ou do técnico, eu pegava o ônibus todos os dias na frente ali onde é o Shopping Miller, onde era a antiga sede da FIEP, ali naquele prédio azul. E todos os dias eu parava ali e a obra começou quando eu estava no colégio estadual. Então, eu acompanhei uma parte daquela obra. Curiosamente, eu fiz o curso de edificações. Alguns anos depois, eu fiz projetos para várias lojas do Shopping Miller, projeto elétrico, projeto hidráulico. E depois, né, a gente, 40 anos depois, acontece essa coincidência de eu escrever sobre o Shopping Miller e todos os shoppings do Salomão Soifer. Coincidência boa, né, Erivelto? Essas coisas que acontecem com a gente ao longo da vida. E a gente está tendo o privilégio aí de, em primeira mão, saber um pouco mais a respeito da história do Salomão Soifer e também do seu segundo livro, né? E esse olhar do empreendedor, daqui a pouquinho, acho que até vou trazer a Juliane aqui para ela fazer algumas perguntas para você. Esse olhar do empreendedor, né? É interessante quando ele foi lá, viu o shopping no Rio e disse o seguinte: Curitiba precisa de um negócio desses. O empreendedor é aquele cara sempre inquieto, né, Erivelto? Sim. O shopping em São Paulo, né, que era o Iguatemi. Uhum. Ele é uma pessoa sempre inquieta. Inclusive, tem uma discussão aí se o primeiro shopping brasileiro era o shopping carioca ou o shopping Iguatemi. Nos moldes que nós temos hoje, foi o shopping Iguatemi em São Paulo. Mas é verdade, e isso, essa questão é óbvio, né? Existem algumas pessoas que estão fora da curva. O Salomão é um exemplo de pessoa fora da curva. Ele aquilo que a gente diz, tudo que ele toca vira ouro. Não é bem assim, inclusive ele tem os ensinamentos que
ele deixa no livro, que eu vou ler daqui a pouquinho, são 10 frases, 10 ideias que servem bem para mostrar. Ele acha, por exemplo, que se você está num negócio que não está dando lucro, que você está tendo problema, se livre do negócio, né? Uhum. A gente tem aí no empreendedorismo outros exemplos, tem pessoas que insistem até dar certo. Ele não, ele tem essa cabeça de que não vale a pena ficar queimando o miolo sem que o negócio vá para frente. O Jack Welch, eu acho que essa questão dele ter empreendido, ter ido à Caixa Econômica para conseguir um empréstimo, com a cara e com a coragem, foi para pedir um segundo empréstimo e um terceiro empréstimo para a Caixa. E ele conta, inclusive, que na terceira vez que ele chegou na Caixa, os diretores disseram para ele, mas seu Salomão, o empreendimento não é da Caixa, você também tem que colocar dinheiro. Ele falou, mas eu não tenho. E se vocês não me derem dinheiro, o empreendimento vai ficar parado. Ele falou que, em função disso, talvez a Caixa tenha liberado para ele mais dinheiro para fechar o negócio. Depois ele conta que ele pagou religiosamente, no prazo, o que ele emprestou da Caixa Econômica. Que história maravilhosa. História maravilhosa, né? Pois não, quando a gente vê um grande empreendimento, nós nunca imaginamos a história que tem por trás daquele empreendimento. O Shopping Miller faz parte da minha história, porque quando eu era criança, passava férias em Curitiba, e nós chegamos em Curitiba numa determinada ocasião e fomos ao shopping. Eu fiquei encantada, deslumbrada com aquilo, me apaixonei, adorava. Toda viagem para Curitiba tinha que ter passeio no shopping. Agora, imagine, aquela criança que eu era, jamais poderia fazer ideia da história que havia por trás de toda aquela estrutura. Eu era criança, mas se eu fosse adulta, apesar do deslumbramento, não sei se eu teria tido esse insight, essa magia no pensamento e na ação que o seu Salomão teve. Seguramente, é mais ou menos, né? Você vai para... Vamos pegar um exemplo, você vai lá para Nova York e vê um prédio de 110 andares, eu vou fazer um desse em Curitiba, é mais ou menos isso, né? É possível, mas é dificultoso, é complicado. Deixa eu ler aqui, Nascimento, os ensinamentos do Salomão, até para os empreendedores que estão acompanhando essa nossa live aí, que já estamos com quase indo para a 6ª hora, né? Com muitas ideias, muitas novidades de empreendedorismo. A primeira delas, honre seus compromissos, né? Isso é fundamental, e isso para qualquer empreendedor. Se você faz um empréstimo, pague. Se você pega alguma coisa emprestado, devolva. Honre seus compromissos, que isso é fundamental. Se oferece um produto, entregue, né, Juliana? Tem que honrar os compromissos. Não tenha medo de ensinar quem sabe menos que você. Muita gente tem aquela coisa, né? Não, esse conhecimento é meu, eu não posso passar, porque senão a pessoa vai ficar sabendo mais do que eu. O Salomão entende que não. Se você sabe mais de uma pessoa, ensine essa pessoa, né? É aquela história. Dê a varinha para a pessoa, ensine a pessoa a pescar também. Diga sempre a verdade. Ele diz que negócio com mentira não dá certo, né? E é o que ele fez com o gerente da Caixa, com os diretores da Caixa. Eu não tenho dinheiro, não tenho mais dinheiro, não acabou o meu, o de vocês também acabou e eu preciso de mais. E conseguiu e se deu bem com o empreendimento. Aprenda com quem sabe mais do que você, né? É a contraposição do outro. Se você não sabe uma informação, se você não conhece um negócio, vai atrás, aprenda um pouco mais para poder enfrentar os negócios. Estude o mercado antes de investir. Isso é fundamental, né, para qualquer empreendedor. Não adianta você chegar, não, eu vou fazer um carrinho de cachorro-quente. Carrinho de cachorro-quente, você pode até fazer e se dá bem, mas você vai ter que ter um cachorro-quente diferente, um preço diferente, uma salsicha diferente, um local onde não tenha 10, 15, 20 carrinhos. Então, você tem que estudar o seu negócio antes de começar qualquer investimento. Aproveite as oportunidades, né? Eu ouvi hoje de manhã, mais ou menos ali pelo meio-dia, né, uma entrevista que o Nascimento fez com o menino dos games lá da Sambatec, e ele disse que na Europa tinha um mercado de games, nos Estados Unidos era pequeno, no Brasil não tinha, e por que não eu, né, para não criar esse negócio? Ele foi atrás, aproveitou a oportunidade, estava batendo ali na porta dele. Saia o quanto antes dos negócios que não vão bem. Esse é o ensinamento bom do Salomão. E ele saiu de alguns negócios que não iam bem, um negócio imobiliário, que ele tinha comprado um loteamento grande em São José dos Pinhais, comprou com sócios,
nos primeiros meses, cadê o dinheiro? Não tem e tal. No segundo mês, cadê o dinheiro? Não tem. Aí ele vendeu a parte dele, dividiu, na verdade, eles dividiram a sociedade em 3, cada um tocou o negócio à sua maneira, os outros 2 perderam o dinheiro e ainda mais um pouco, e ele conseguiu ainda ganhar algum dinheiro se livrando do negócio, enquanto o negócio ainda podia dar lucro. Sempre é possível melhorar, né? Isso dispensa qualquer comentário. Se você tem um negócio, você sempre pode torná-lo melhor do que ele é. Ganhe dinheiro, mas faça quem está no negócio com você também ganhar, né? Se nós 3 aqui somos sócios, parceria. Eu sou sócio majoritário, eu posso ganhar dinheiro, mas você, Juliane, você, Nascimento, também tem que ganhar dinheiro, todo mundo sair feliz na sociedade. E a última dica, né? São 10 dicas, ouse. Né? Isso também dispensa qualquer comentário. Não seja proativo, né? Esse é o grande ensinamento dele. E aí o livro tem, né, segue aí outros ensinamentos, outras histórias muito bacanas, que ele conta do Aras, que ele montou, como é que ele entrou no Aras, em função da paixão dele pelos cavalos. É um livro bem bacana. Eu acho que quem tiver a oportunidade depois, a gente vai colocar aqui na página como você pode obter, mas para empreendedor eu acho que é uma leitura bem estimulante. Quase que obrigatório. Erivelto, olha, que conversa bacana, que conversa legal. Fica aí conosco, daqui a pouco você volta, porque agora são 14 horas e 48 minutos, né? Quase um rádio aqui. Daqui a pouco a gente tem a fala do Alexandre Conte, do Daniel Scott, do Felipe Oliveira, todas essas conversas ao vivo, né? A gente está aí com um pouquinho de atraso, com um delay, mas super justificado, porque as palestras estão sendo de alto nível. Meu amigo, parabéns pelo seu livro, né? Visão e coragem transformam, está dizendo o D'Amico. Eu lembrei aqui de uma frase do Jack Welch, né, que ele diz o seguinte: se a GE não era para ser a primeira dentro de um grupo de negócios, eles tinham que se retirar. Então, é mais ou menos a ideia do Salomão. Se for para perder dinheiro, tô fora, não me convide para esse evento, né? E a gente vai chamar agora... Só me permita atravessar um pouquinho. Eu falei que o livro do Salomão é o segundo, mas tem esse aqui que é o primeiro, né? Suba, nade, corra, pedale e aproveite a paisagem. O Joel Krieger, que é um alpinista aqui de Curitiba, a Juliana, inclusive, ganhou o livro, não sei se ela já leu, mas ela me passou um feedback do começo da leitura. É um montanhista que começou a escalar montanhas aos 50 anos de idade, ele está com 68 anos hoje, quer o ano que vem ainda ir para o Everest pela 4ª vez, para ver se ele consegue chegar no topo, e em 2023 quer atravessar o Canal da Mancha a nado. Mas o legal desse livro, e por isso que eu gostaria de aproveitar agora para fazer um comercialzinho, qualquer pessoa pode obter este livro de graça, é só mandar um e-mail para livrojoelkrieger@gmail.com e solicitar o livro, paga as despesas de postais que ele entrega o livro. E se quiser fazer uma doação em dinheiro, o Joel está aceitando essas doações e transformando essas doações em cestas básicas. Ele já entregou mais de 600 cestas básicas aqui em Curitiba, graças a essa iniciativa. O livro também tem na Amazon, e aí você tem que pagar, mas você pode baixar o download pela Amazon e deve estar à venda na Livraria da Vila também. Que legal, Erivelto. Parabéns, obrigado.